Olá, pessoal, comentar uma decisão recente aí do Federal Circuit em 2025, que é do caso do Apple Watch, que é o caso Apple versus Máximo Corporation. A patente é a patente US 8457703 da Máximo. Então, foi feita uma apelação contra uma decisão do PTAB, que havia decidido que várias reivindicações dessa patente seriam óbvias. Então, essa patente, ela é titular, é a Máximo. Tá? Ela trata da redução do consumo de energia num oxímetro, especificamente regulando a taxa de amostragem com base em medições fisiológicas para economizar energia. Tá? O Federal Circuit acabou confirmando, dizendo que a patente não é óbvia. A discussão toda girou em torno da interpretação do termo Processing Characteristics, que aparece na reivindicação. O tribunal concordou com o PTAB que Processing Characteristics deve ser entendido como características determinadas a partir dos sinais recebidos dos detetores de luz do oxímetro. Essa leitura é consistente com o texto da patente e não permite a interpretação amplíssima pretendida pela Apple. Então, a patente tem um escopo bem mais restrito. Tá? E aí ela acaba ganhando obviedade. As anterioridades não caem dentro dessa patente. Né? No caso, foram citadas duas anterioridades, que é a do Diab e do Amano. E o juiz entendeu que a Apple não demonstrou motivação para que um técnico no assunto combinasse as duas. Tá? Diab e Amano, elas vão ter algoritmos de economia de energia diferentes, que operam de maneira distinta e produzem resultados que não são diretamente compatíveis. Então a Apple ela não explicou por que um técnico aplicaria a lógica de suspensão de energia da Amano ao módulo de supressão de movimento da Diab. Tá? Então faltou motivação para combinar. Logo, a patente não é óbvia. O único fundamento técnico da Apple para justificar a combinação de referências era que isso reduziria o consumo de energia. Então, isso que faria a pessoa buscar os dois documentos. O PTAB concluiu, com base no período da Máximo, que aplicar a técnica de Amano em Diab poderia não reduzir energia, porque os sistemas eram bem diferentes. Então, a razão apresentada pela Apple era uma combinação especulativa. Então, se é uma combinação especulativa, não há base para obviedade. O Federal Circuit afirmou que essa conclusão estava apoiada em provas substanciais, ou seja, que realmente não daria para combinar. Conclusão final, Federal Circuit declara que a Apple não conseguiu demonstrar que a invenção seria óbvia. Então a decisão do PTAB foi confirmada. O sistema da Diab, ele é um oxímetro de pulso projetado para produzir leituras mais limpas em situações de movimento do paciente, usando lá algoritmos de processamento de sinal robustos. Tá? Então tem um módulo de supressão de artefatos de movimento. A Diab capta o sinal de luz modulado pelo tecido, como qualquer oxímetro. Ela analisa o sinal para detectar movimento do paciente. Se detectar movimento do paciente, ela ativa o tal módulo de supressão de artefatos, que vai remover esses ruídos e reconstruir um sinal mais limpo. Se não há movimento, o sistema não ativa esse módulo. Então, o objetivo aqui da Diab não é nem economizar energia, mas é
melhorar a qualidade do sinal. E essa suspensão de um módulo, ela depende de movimento, tá? Então, assim, o PTAB e o Federal Circuit entendeu que DIAB não trata de um módulo de economia de energia e não tem o sistema previsto lá na patente da Máximo. A segunda anterioridade do documento citado é a da Amano. A Amano descreve um detetor de pulsos de onda simples, montado no pulso da pessoa, projetado para economizar energia. Então, a Amano, sim, tem a questão da economia da energia, que ela vai interromper o processamento quando não há movimento corporal. Então, você tem um sensor de pulso, um sensor de movimento e um sensor de eliminação de ruídos, né? Ela capta o pulso óptico, analisa se tem movimento corporal. Se há movimento, ela ativa o módulo de eliminação de ruído. Se não há movimento, ela parte para uma... Ela desliga alguns módulos e economiza energia, mas continua captando sinal, mas com processamento mínimo. Então, o foco agora é economia de energia. Agora, a Amano, então por isso que ela foi listada como anterioridade, né? Agora, por que a DIAB, então, ela não antecipa? Porque ela foca na limpeza do sinal. Esse da Amano, ele economiza energia, mas não faz uma análise profunda do sinal. A patente da Máximo, ela usa características processadas do sinal para decidir automaticamente o nível de potência. E isso a patente da Amano não faz, tá? Então, a patente da Máximo, né? Ela decide quando mudar entre baixa e alta potência com base em características do próprio sinal óptico processado, algo que nem a DIAB nem a Amano ensinam. Essa diferença, principalmente o uso de características de processamento como gatilho da energia, isso foi o elemento central do PTAB do Federal Circuit para concluir que não havia motivação técnica razoável para combinar DIAB e Amano e chegar à invenção da Máximo. Logo, a invenção da Máximo é inventiva. Então, é isso. Muito obrigado, então.